Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Otto, eu sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultral. Estou aqui de volta para mais um vídeo da nossa série Erros Comuns no Treinamento de Força. Hoje para falar sobre um assunto bem interessante. Falar sobre essa história de pouco peso e altas repetições automaticamente significa hipertrofia. É isso que nós vamos descobrir aqui hoje. Mas antes, só lembrando que foi falado no vídeo anterior o erro de acessórios sem sentido. Então é muito importante que tu veja esse vídeo de acessórios sem sentido e os outros vídeos aqui dessa série. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da playlist e aí tu vê todos e vai ajudando o canal, beleza? E não se esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo. E se caso tu gosta aqui do meu trabalho e precisar de consultoria, é bem simples, é só tu agendar um horário, eu vou ter imenso prazer em ajudá-lo. O link para tu agendar o horário está na descrição, beleza? Se torne membro do canal para vantagens exclusivas, menos de 50 centavos por dia. E se sentir no coração de ajudar o canal, tem o botão valeu aí embaixo. 2 pilas só tu já ajuda o canal. Outra forma também de ajudar o canal é através do Pix. Vocês estão vendo aí o QR Code está na tela. Deposite qualquer valor, eu vou ser extremamente grato. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. O que nós veremos aqui hoje em mais um vídeo aqui na nossa série Erros Comuns no Treinamento de Força. Nós veremos, já diretamente ao ponto, essa história de poucos pesos e altas repetições automaticamente significa hipertrofia? E o que na prática pouco peso e altas repetições realmente fazem do ponto de vista de adaptações do treinamento? E também os contras das altas repetições, porque não é só uma maneira diferente de se treinar. Vai ter os seus efeitos colaterais negativos, porque a minha missão aqui é te trazer informações sempre de maneira honesta. Então, vamos lá? Primeira coisa, pouco peso e altas repetições significa hipertrofia? Realmente? Mas uma coisa que pode ser chocante para muitos, se nós pararmos para pensar direito, essa história de treino de hipertrofia não existe. Pois é. Por causa que é o seguinte, hipertrofia não é uma capacidade física a ser treinável. É uma adaptação estrutural que o corpo tem para poder potencializar algo, que no caso é a produção de força. Porque quanto mais massa muscular nós temos, maior o nosso potencial de produção de força. E o corpo só aumenta a tal massa muscular por um motivo, mecanismo de sobrevivência. Algo que eu falei recentemente aqui no canal. Depois dá uma conferida no link que está aqui em cima da minha cabeça, beleza? Quando alguém tem esse pensamento de achar que só pelo fato de reduzir um pouco ali o peso na barra e aumentar as repetições, naturalmente já é um treino de hipertrofia, normalmente esse tipo de pessoa está esquecendo de algo muito importante. Impressionante como a gente esquece de coisas importantes, né? Talvez, quem sabe, a minha missão é estar aqui para lembrá-los, que é uma coisa muito simples, progredir em séries de 4 a 6 repetições ao longo do tempo. Muito provavelmente, essas pessoas têm esse pensamento, não estão fazendo isso ou não fizeram isso por um longo período de tempo, ou porque não querem. Cara, se tu não quer, se tu não gosta de pegar peso pesado, tu sente desconfortável, beleza, pelo menos seja honesto. Mas eu pergunto, o que vai acontecer se nós pegarmos uma pessoa que faz agachamento ali para 50 quilos, essas 4, 6 repetições aí, e ela incrementa sessão após sessão e chega 100 quilos, 150, 200, mesmas repetições, mesma amplitude de movimento. O que tu acha que vai ter acontecido no meio desse processo? Tu acha que a massa muscular vai estar lá quando começou com 50 quilos? É óbvio que não, vai ter aumentado a massa muscular. Porque produção de força e massa muscular, principalmente relacionada à produção de força, da força básica, estão intimamente ligadas. E o estímulo mais adequado para gerar hipertrofia muscular é um estímulo que combina uma produção de força considerável com uma tolerância de esforço. E os treinos de força básica, que nós progredimos de séries de 4 a 6 repetições, fazem muito bem esse papel, principalmente na população mais iniciante, onde o limiar de rompimento da homeostase é baixíssimo. Então, um estímulo básico, simples, ele vai ter efeito em diversas áreas, inclusive na hipertrofia muscular. Agora, com o avançar do treinamento, do nível de treinamento, a especificidade vai criar uma certa demanda por ela. Então, nós devemos direcionar um pouco mais os estímulos. Estímulos para hipertrofia, quando nós avançamos mais, intermediários e avançados principalmente,
é em torno de 65 a 85% da força máxima. Mas esse negócio de nível de treinamento é importante. Por exemplo, um suposto treino de hipertrofia, 3 séries de 10 repetições com 70% da força máxima. Pessoa 1 vai fazer esse protocolo, uma RM dela é 100 kg, então ela vai fazer com 70. Agora a pessoa 2, ou mesmo essa pessoa 1, depois que ela ficou mais forte, vamos supor que uma RM dela seja 200 kg. Essa mesma porcentagem vai equivaler a 140 kg. Tu acha que esses dois indivíduos ou esses dois momentos da pessoa, esse treino para hipertrofia, ele não vai ter um impacto diferente nos dois casos? Cara, é óbvio que vai. Porque um peso maior vai exigir mais organismo, mais energia vai ser gasta por cada unidade de esforço. Cada repetição vai exigir mais organismo. Então, para essa pessoa mais forte, o treino para hipertrofia vai ter um significado maior do que uma pessoa mais fraca. Mas vamos continuar. O que o pouco peso e altas repetições realmente fazem? Vai lhe fazer, ficar melhor em executar altas repetições. Uma coisa que parece até meio óbvia, Então, as adaptações no treinamento quando tu faz altas repetições vão ser direcionadas para tu ficar melhor em fazer altas repetições. Bem óbvio mesmo, Então, quando nós treinamos em altas repetições, nós vamos treinar resistência muscular localizada, O que vai provocar uma melhora da tolerância de esforço, que vai ser muito pelos fatores que eu vou dizer a seguir, que adaptação do sistema nervoso, porque para pensar, tu tá ali acostumado a levantar peso mais pesado. Não estou nem falando de treino de força máxima, estou falando de treino de força básica mesmo. Que o seu corpo, seu sistema nervoso, ele precisa inervar várias unidades motoras para produzir força de maneira considerável em 4 a 6 repetições ali. E aí tu passa a reduzir o peso, o que o corpo não vai precisar ativar tantas unidades motoras, até porque se ele ativar mais unidades motoras é mais gasto energético. Então o corpo vai ficar mais eficiente em recrutar poucas unidades por vez, vai incrementando ao longo da série, mas o corpo ele vai ficando mais eficiente ao longo do tempo em recrutar menos unidades motoras para prolongar o seu tempo de esforço. Uma das coisas que impacta na tolerância de esforço. O sistema nervoso ele se adapta diferente a treinos de força básica e máxima principalmente, e treinos de resistência muscular localizada e outros. Conversão de fibras, acho que vocês já devem ter ouvido falar isso. A conversão de fibras intermediárias ou mesmo glicolíticas, fibras rápidas, a fibras mais oxidativas, mais lentas, por causa que tu está estimulando o corpo a ir para essa direção. Vai ocorrer também um aumento das reservas energéticas intramuscular que são usadas nas altas repetições, principalmente glicogênio. Vai melhorar também o seu sistema de tamponamento de íons de hidrogênio, porque tu vai degradar bastante glicose, por isso que age quando tu faz altas repetições, e aí mais íons de hidrogênio ali são jogados no ambiente celular e deixa o ambiente celular mais ácido, com pH mais baixo. O corpo vai se tornar mais eficiente em tamponar esses íons de hidrogênio, e controlar o pH, porque a alteração do pH faz com que as moléculas não reajam tão bem, vamos dizer assim. Vamos complicar muitas coisas. E, para finalizar, melhora da lubrificação das articulações, porque tu vai fazer o sangue circular mais, principalmente na região lá dos tendões, ligamentos, que é um tecido branco, menos irrigado. Então isso pode ajudar. Agora, os contras das altas repetições. E vai impactar negativamente na sua força máxima. Força máxima e resistência são adaptações, são estímulos antagônicos. Então, um vai tender a ter um efeito negativo sobre o outro. Talvez até na força básica. É comum pessoas que estão fazendo aí treinos para altas repetições e terem até uma influência negativa para ali treinos de séries ali de 4 a 6 repetições. Mas pode me dizer, mas eu fiz treino de altas repetições e na realidade melhorou meu RM. Provavelmente então tu não deveria ter feito isso, porque tu é um iniciante. Limiar de rompimento da homeostase baixo, e aí efeito positivo em tudo. Qualquer estímulo tem efeito positivo em tudo. Com o passar do tempo, da progressão na sua vida de treinamento, tu vai ver que isso vai se tornando cada vez mais difícil. A lei dos rendimentos decrescentes ela é implacável. Processos inflamatórios. Muitas repetições vai ter uma grande quantidade de carga excêntrica sendo aplicada ali por causa das muitas repetições, o que vai provocar muito dano muscular, o que vai induzir muito em processo inflamatório, e aí isso pode atrapalhar um pouco a sua qualidade de vida, no dia a dia, e também nas próprias sessões de treinamento. Desvio na técnica é um ponto negativo muito grande, porque quanto mais repetições tu fizer, mais tempo tu vai dar
para acumular alguns metabólitos e tudo mais, a fadiga começar a se acumular no corpo, e aí fica cada vez mais difícil de manter uma boa técnica do movimento, e aí tu aumenta o risco de sim ter lesões. Mas também isso impacta no próximo item, que tende a desenvolver padrões ruins em iniciantes. O iniciante começa a fazer altas repetições, começa a ter problemas de técnica do movimento durante as repetições, porque não automatizou, e aí esses desvios começam a se tornar mais naturais, mais automáticos. E aí, isso para consertar depois, esses erros técnicos, é muito difícil. Então, se tu é iniciante, não fique fazendo altas repetições. Se concentre em fazer 4 a 6 repetições, séries múltiplas, que é mais fácil para tu manter uma boa técnica do movimento e tu vai ter ganhos de força, massa muscular, resistência de qualquer jeito. Primeiro, aprenda, automatize a técnica do movimento, se fortaleça em todas as áreas, com o estilo mais básico, depois da especificidade. Próximo, a progressão empaca mais rápido. Por causa que no decorrer da série tu vai ter mais fatores que vão influenciar na sua progressão. Quem já tentou progredir em repetições altas, mesmo sendo um exercício básico, já percebeu que empaca bem mais rápido, que bate na parede muito rápido e que é difícil ser superado. O interessante é que quando nós melhoramos lá a nossa força básica e aí depois nós voltamos para fazer as repetições mais altas, o que normalmente acontece é uma influência positiva nessas repetições mais altas. Tu pode até superar aquela parede que tu tinha batido lá quando tu estava treinando especificamente repetições altas. Último item, as adaptações são mais volúveis, por causa que são adaptações mais bioquímicas do que estruturais. O corpo não tem que gastar tanta energia assim para consolidar as adaptações. Por isso é assim que treinos de bodybuilding, né, que envolve muito fluxo sanguíneo, falam que é hipertrofia transitória, ao contrário da miofibrilar, que tu consegue realmente mais com pesos mais pesados, que são mais difíceis de conseguir, só que retém mais o seu corpo, por causa que realmente é proteína contrátil que está lá, e não só líquido. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Próximo vídeo fala sobre o erro de repetições parciais. Então não perca o próximo vídeo aqui na nossa série Erros Comuns no Treinamento de Força. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, cogite se tornar membro para vantagens exclusivas e sempre, absolutamente sempre, seja as forças que fizeres. E até a próxima. Falou!